Fala galera, beleza? Meu nome é Sinclair, eu sou professor de Geografia e hoje eu vou falar um pouquinho da história da ciência, mais precisamente sobre a história das placas tectônicas, tá? Então assim, vai ser uma aula um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas eu queria fazer essa aula para vocês entenderem que o conhecimento ele não é estático, tá? Tal como as placas tectônicas, elas não são estáticas e isso foi sendo descoberto ao longo do tempo. O conhecimento também não é estático e ele vai evoluindo ao longo do tempo, tá? Então assim, hoje se você pega o livro didático ou algum documentário, alguma coisa, se tem a impressão de que na verdade sempre foi daquele jeito, conhecimento. E não, se você voltar no tempo aí 50 anos atrás, você vai ver que muitos dos nossos pensamentos atuais eram muito diferentes na época e a ciência ajuda muito nesse sentido, tá? Então, apontar novas evidências, a fazer a gente repensar várias coisas. No caso das placas tectônicas é muito interessante porque antigamente, até o começo do século XX, se acreditava, que o planeta Terra ele era estático. A superfície do planeta Terra ele não se transformava, ele não mudava. Desde o começo dos tempos era nesse formato e até o fim dos tempos ia ser desse formato e acabou, tá? O Alfred Wegener, que era um pesquisador, e lá por volta de 1915 mais ou menos, ele começou a perceber padrões muito interessantes no planeta. Por exemplo, a costa leste da América do Sul, né, onde está boa parte do Brasil, se encaixa perfeitamente na costa oeste do continente africano. E assim como os tipos de rocha que a gente encontra aqui na costa brasileira são parecidos com os tipos de rochas encontrados na costa africana e o tipo de vegetação. Isso fez com que o Alfred Wegener então começasse a pensar, e se em algum momento os continentes eles não estiveram juntos, né? E só depois eles se separaram, tá? Então ele tinha a hipótese dele, ele tinha inclusive algumas evidências, e com isso então ele acreditava que todos os continentes eles estavam em algum momento todos juntos, ao qual foi dado o nome de Pangeia, né? Então seria um supercontinente onde fosse a junção de todos os continentes que a gente tem, mas que com o tempo foram se separando, tá? Essa teoria ela recebeu o nome de deriva continental e ela foi um choque na época. As hipóteses do Wegener elas não foram levadas a sério, tá? E foram muito até ridicularizadas, e por conta disso o Wegener acabou caindo no ostracismo. Até que a gente chega no período da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial foram elaborados para fins militares grandes submarinos e submarinos equipados com sonar, que podiam fazer uma verificação do fundo dos oceanos. Apesar do seu uso militar, ele era muito interessante para a ciência também. E isso então muitos cientistas eles começaram a se mobilizar no sentido de tentar descobrir então como era a superfície do fundo dos oceanos. Marie Tharp. E a Marie Tharp, ela era uma geóloga e tinha um problema com o fato dela ser mulher, porque era um período extremamente machista em que as mulheres, né, acreditava-se que elas não eram competentes o suficiente para desenvolver uma pesquisa científica, para liderar uma equipe ou qualquer coisa do tipo. Nem sair a campo ela podia, né, no departamento onde ela trabalhava, e ela era limitada então a interpretar os dados, a receber os dados, colher dados, né, que eram feitos por outras pessoas. Apesar disso, né, com esses dados ela conseguiu elaborar alguns mapas, e esses mapas foram muito reveladores, no sentido de que ele mostrava então uma cadeia de montanhas no fundo do Oceano Atlântico, tá? Uma cadeia de montanhas bem entre a América e a África. Cadeia de montanha essa que recebeu o nome de dorsal mesoatlântica, que na verdade é uma entre várias outras cadeias meso-oceânicas que a gente tem no planeta. E foi muito relevante porque isso reacendeu então a discussão que tinha sido praticamente abandonada em relação ao Wegener,
né? Porque o que acontece? Essas cadeias de montanhas, e graças a metodologias de datação de rochas, que permitia saber a idade das rochas, percebeu-se que essas cadeias de montanhas elas eram muito mais recentes, muito mais novas do que o fundo do mar ali ao redor, né? Então elas se ergueram em algum momento, e se chegou à conclusão que elas só poderiam ter se erguido se houve uma separação ali dos blocos continentais. E isso então levantou novamente essa questão da deriva continental. Então, poxa, talvez de fato Wegener tivesse certo, talvez os continentes tivessem se separado. Ainda não respondi a pergunta de como, de que forma, né? Então já havia um consenso, sim. Então vamos dizer que os continentes se separam, mas de que forma eles fazem isso? Nisso então entra em cena o Harry Hess, e o Harry Hess ele foi responsável então por perceber a dinâmica do manto terrestre e das correntes de convecção, né? Então já tinha até falado em aulas anteriores, as correntes de convecção são as responsáveis por fazer com que o manto que o manto se movimente, tá? Então justamente por conta da perda de calor, uma parte do manto ela sobe e desce, ela forma como se fosse um ciclo. E nisso as placas tectônicas que são sobre o manto se movem. É como se essas correntes de convecção funcionassem como esteiras rolantes para as placas tectônicas. E se as placas tectônicas, então, por conta das correntes de convecção, em algum momento se separam, em outro lugar, em outra parte, né, na parte oposta, ela está se juntando com outra placa tectônica. E ainda tinha esse questionamento, e aí, o que acontece, né? Então chegou-se à conclusão de que havia então no contato das placas tectônicas o que se chama de zona de subducção. Então parte da crosta terrestre ela volta para o interior da Terra, ela volta para o manto, onde ela se recicla e depois ela vai subir lá do outro lado, tá? Então é um ciclo, é um movimento, certo? Então tem uma parte que se ergue, outra parte que afunda, e assim as placas tectônicas elas vão se locomovendo. Enfim, com base nisso, né, e entre tantos outros cientistas, é o que a gente tem de conhecimento sobre as placas tectônicas hoje em dia. E a ciência é assim. Hoje a gente tem essas respostas, a gente tem muitas perguntas, pode ser que daqui a alguns anos surjam novas respostas para as novas perguntas que façam com que a gente repense o mundo como ele é hoje em dia. Claro, desde que tudo muito bem fundamentado, né, com provas, com evidências científicas, para a gente ir construindo conhecimento. O conhecimento ele é produzido assim. Certo, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar... ainda pretendo me aprofundar um pouquinho na história da ciência. Quero falar aí sobre como chegamos à idade do planeta Terra tal como a gente acha que ele é hoje em dia. Enfim, e a gente vai conversando. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o canal, compartilhar. E é isso aí, gente. Valeu, tchau, tchau.